Tá ligado? Boa tarde aos irmãos. Irmãos, eu quero, com toda honestidade, dizer aos irmãos que, quando o pastor Wagner me deu este tema, que não é este que ele colocou aí, é outro: os pais da igreja e as escrituras. Essa foi a palestra de ontem. Eu achei pesada a tarefa, porque é tanta coisa que a gente pode dizer em tantas situações, mas ao mesmo tempo eu me vi muito desafiado, porque é um assunto que eu trabalho com os meus alunos de História do Pensamento Cristão lá no seminário, na forma de trabalho, e é um dos assuntos que eu tenho muita vontade de algum dia, quem sabe, graça de Deus, eu escreva pelo menos um artigo de 10 páginas sobre esse assunto. E falando sobre as escrituras na história da igreja, eu queria particularizar e focalizar o meu assunto sobre como que era tratada as escrituras pelos pais da igreja até ali mais ou menos o ano 400 anos de Cristo. E eu gostaria de explicar por quê. Nós vivemos numa época, o mundo pós-moderno e ateu, ele não aceita o debate teológico, não aceita a historicidade do Evangelho, e essa mesma historicidade do Evangelho tem sido o argumento que nós usamos para abrir a porta e introduzir o tema da Escritura novamente no debate fora dos templos e dos seminários, nas academias, tentando reduzir o campo que o materialismo histórico vem tomando. E eu escolhi o período da patrística, porque de muitas maneiras o período da patrística, ele se assemelha e de certa forma ele antecede aquilo que os reformadores viveram quando defenderam a autoridade das escrituras perante o catolicismo romano na época da reforma, como que defendendo o sola scriptura. A diferença, a grande diferença entre os pais da igreja e o período da reforma é que os pais da igreja, principalmente os primeiros pais, defendiam a autoridade das escrituras quando o mundo nem sequer tinha conhecimento da escritura, e quando o cânon ainda não estava plenamente reconhecido dentro da própria igreja. Então eles tinham que pregar o evangelho para a conversão das pessoas, eles tinham que doutrinar as igrejas, mas ainda não havia aquele consenso dentro da igreja que permitia dizer que somente a escritura era a fonte final de autoridade para decidir todas as coisas. Quando você estuda patrística e estuda assuntos relacionados ao cânon, você vai perceber e vai se lembrar, quem já estudou, que uma das razões do cânon era a necessidade que a igreja tinha de doutrinar os novos convertidos, de estabelecer e formatar a sua liturgia para os cultos, e também para ter um texto padrão. A palavra que eu queria lembrar era padronizar a liturgia, ter um texto padrão para a evangelização das pessoas. E nós estamos entrando num período em que as pessoas têm questionado a autoridade das escrituras. O tema do sola scriptura só tem algum valor e sentido para nós dentro da igreja, mas quando você vai evangelizar uma pessoa que é um materialista, é um marxista cultural, não tem como começar pela escritura para falar de Jesus para essas pessoas. Recentemente eu vi uma palestra de um católico, um apologeta católico norte-americano, mostrando que quando ele fala de Jesus para as pessoas da academia nos Estados Unidos, ele sempre começa pela história, porque quando ele cita a Bíblia, ele já é descartado do debate. E ele diz que nós levamos uma grande vantagem, porque agora nós já temos uma história da Bíblia e do cristianismo, e nós temos um legado de 2000 anos de história do cristianismo, que deixou marcas profundas, principalmente na sociedade ocidental,
transformou essa sociedade, e relembrar essas transformações para as pessoas tem aberto portas para que o sola scriptura seja novamente apresentado e estabelecido. Por isso, eu gostaria de gastar um tempo, e é um tempo de mais leitura do que de exposição, falando sobre o uso das Escrituras no período da patrística. Só para ficar mais fácil, a patrística é aquele período que vai ali logo depois do término do Novo Testamento, por volta do ano 95, até ali por volta do ano 749 ou 649, dependendo da nomenclatura que você vai utilizar. E esses pais da igreja, eles labutaram muito por estabelecer a autoridade e a doutrina das Escrituras perante a sociedade. Quando nós falamos estabelecer, não é que eles estavam conferindo autoridade para a Escritura, mas que eles lutavam, eles labutavam para que a autoridade das Escrituras fosse reconhecida primeiramente dentro da igreja e por fim então fora da igreja, como eles estavam trabalhando. E uma pergunta recorrente é exatamente como que a autoridade das Escrituras ganhou força e ganhou local perante a incredulidade pagã daquele período. E uma resposta é que ela veio se estabelecendo paulatinamente, à medida que também paulatinamente a igreja ia reconhecendo, não autorizando, mas reconhecendo e ajuntando, a palavra técnica é coligindo, ou fazendo a colação de todos os livros, especialmente do Novo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento já estava completamente fechado, e num concílio judaico no ano de 95, em Jâmia, uma cidade ali da Palestina, foi reconhecido todos os livros do Antigo Testamento, que a igreja imediatamente adotou para si. Tem aquele debate em torno dos apócrifos, mas nós não vamos mexer nisso hoje, isso é para outros 500, outro tipo de conferência. Mas com o Novo Testamento a coisa ainda estava começando, e foi uma caminhada de 300 anos para que plenamente o Novo Testamento estivesse reconhecido, apesar de já estar sendo utilizado na vida da igreja. E eu queria então mostrar para os irmãos nesta tarde, eu espero que não lhes dê muito sono, né? Várias citações de pais da igreja, de como que eles viam as Escrituras e por que eles defendiam a sua autoridade como regra de fé e de conduta para o cristianismo. E nós começamos com, o irmão pode colocar a próxima prancha, com a epístola de Barnabé, que alguns já andam chamando de pseudo-Barnabé. Alguns acham que ela foi escrita por volta do ano 70, mas o mais correto é entender que ela foi escrita após o ano 130 depois de Cristo. O título da epístola do pseudo-Barnabé indica que ele escreveu posteriormente ao trabalho de Paulo. Muitos chamam essa epístola de Barnabé, porque entendiam que era o Barnabé, companheiro de Paulo nas viagens missionárias, mas hoje quase ninguém já reconhece isso, e é um dos chamados pais apostólicos. Aquela é a capa do livro Os Padres Apostólicos, publicado pela editora Paulus, e ali em letras menores tem os títulos dos livros. Os pais apostólicos não é um grupo de pessoas propriamente dita, mas é um grupo que varia entre 5 até 7 ou 9 escritos do período de 95 depois de Cristo até o ano 130 depois de Cristo. A maioria destes escritores foram discípulos dos apóstolos e andaram com eles. E é interessante observar que essa é a primeira geração de cristãos que viveram após a morte dos apóstolos. E eles citam o Novo Testamento. Eles mostram conhecer os evangelhos de Mateus, de Marcos, de João. Eles demonstram conhecer as cartas de Paulo. E eles demonstram ter uma intimidade com os livros do Novo Testamento, que segundo uma escola que surgiu depois, a escola de Tübingen, vai dizer que nenhum livro do Novo Testamento foi escrito antes
do ano 150 depois de Cristo. E a descoberta desse material, chamado os Pais Apostólicos, comprovou sem sombra de dúvida que todos os livros do Novo Testamento foram escritos sim antes do ano 95 depois de Cristo, dando reconhecimento à sua autoridade entre nós. E este Barnabé aí, que não é o Barnabé lá do apóstolo Paulo, ele, quando menciona o Novo Testamento, ele sempre menciona dizendo Deus diz. Ele se refere a Mateus capítulo 22, versículo 14, uma citação que ele faz na sua epístola com o termo de a Escritura diz. Consagrando o Novo Testamento, ele fala isso no seu capítulo 4, versículo 14, afirmando que o Novo Testamento é dado por Deus. Depois dele, um outro pai apostólico mais conhecido, que escreveu a primeira epístola aos Coríntios, pode colocar a próxima prancha, Clemente de Roma, que para os católicos é chamado de o primeiro papa depois de Pedro. Ele escreveu uma epístola aos Coríntios por volta do ano 95, e é um livro pós-apostólico que mais cita o Antigo Testamento naquela época, deixando bem claro que o Antigo Testamento tinha bastante autoridade entre a liderança da igreja naquele período. Mas ele também menciona, além de falar da autoridade do Antigo Testamento, vez ou outra ele cita passagens do Novo Testamento, chamando cada uma dessas passagens que ele cita de Escritura, da mesma forma que ele chama de Escritura as passagens do Antigo Testamento que ele coloca na sua carta ao Novo Testamento. Isso aparece no capítulo 45, no capítulo 36, no capítulo 47 dessa epístola escrita à igreja aos Coríntios. O próximo pai da igreja já é mais conhecido nosso, é Policarpo de Esmirna. Pode pôr a próxima prancha. Policarpo de Esmirna, ele pastoreou a igreja de Esmirna por volta do ano 110 até o ano 135. Inácio de Antioquia, que também faz menção ao Novo Testamento, lhe conferindo e lhe reconhecendo a autoridade, ele escreve uma carta, das 7 cartas que ele escreve para Policarpo, que havia acabado de assumir o pastorado da igreja de Esmirna, aquela mesma Esmirna lá das cartas de Apocalipse. Policarpo foi pastor daquela igreja por 40 anos. Ele vai ser morto por volta do ano 135, um pouco depois, aos 86 anos de idade. E ele escreve uma carta a Filipos, a igreja dos Filipenses, e essa carta, no seu tom, no seu jeito de escrever, é muito parecida com as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João. E Policarpo havia sido discípulo direto do apóstolo João. Quando Irineu, um tempo depois, escreve o seu famoso livro Contra as Heresias, que era uma tentativa de trazer para o cristianismo um amigo dele que havia se afastado, ele menciona da seguinte forma: você não se lembra quando nós dois, ainda jovens, crianças, estávamos assentados aos pés de Policarpo, aquele honorável discípulo de João? E Policarpo, ele chama o Novo Testamento, especificamente os escritos de João, de a verdade, a palavra da justiça. E no capítulo 12 da sua epístola, ele cita várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, não fazendo diferença entre elas, mas dizendo: as Escrituras dizem. Nessa mesma época, Papias de Hierápolis, que morreu entre o ano 130 e o ano 140, escreveu um livro que não chegou até nós, a exposição dos ditos do Senhor. Pode colocar a próxima prancha, se ela estiver aí. Esse camarada aí que parece o Gandalf, lembrando que tudo é gravura, não sabe se é uma fotografia fiel deles, né? Mas o Papias, ele escreveu um livro, na verdade 5 livros, chamado de Exposição dos Ditos do Senhor, que só chegou até nós pequenos fragmentos de 3 ou 4 versículos dessas obras, nas quais ele atesta e cita
com autoridade o Novo Testamento. Esses fragmentos de Papias, eles são muito importantes para nós que estudamos cânon, por exemplo, porque é Papias que diz que o Evangelho de Marcos, ele registra as memórias de Pedro, ligando Marcos a Pedro de forma direta. E é ele que diz, e é a única pessoa que diz isso, que antes do Evangelho de Mateus ter sido escrito em grego, Mateus o havia escrito primeiro em hebraico, fortalecendo aquela tese de que o principal objetivo do Evangelho de Mateus era alcançar os judeus com o Evangelho. E o que é importante para nós aqui é que ele cita essas coisas, ou essas obras, lhe dando autoridade. Outras obras que estão ligadas a isso, Inácio de Antioquia, que morreu em 110, pode passar a prancha. O pastor Hermas, que escreveu a obra O Pastor, a Didaqueia, a Epístola a Diogneto, todas elas se referem aos escritos do Novo Testamento, aqueles que são conhecidos como palavras de Deus. Analisados em conjunto, essas importantes obras de antes do ano 150 depois de Cristo, mostra e reivindica a autoridade do Novo Testamento para a evangelização das pessoas. Eles insistem que estão pregando a palavra de Deus, citando o Novo Testamento como autoridade definitiva para todas as doutrinas. Depois desse período, é o chamado período dos pais apostólicos, nós entramos naquele período que pode ser dividido de duas formas: dos pais apologistas e pais polemistas. Os apologistas é aqueles que escreviam para os pagãos, defendendo a fé cristã, e os polemistas é aqueles que escreviam internamente, combatendo as heresias que já estavam entrando dentro da igreja. Uma outra forma de classificar esse material é tendo como base a data do Concílio de Nicéia. Então, se você vai no seminário, qualquer um dos seminários da IPB, quase todos eles têm aquela obra grande, os livros de 1.500 páginas cada um, desse tamanho, com uma tarja vermelha, uma tarja azul e uma tarja verde. Eles são conhecidos como os antinicenos, os nicenos e os pós-nicenos, os pais antinicenos, os pais nicenos e os pais pós-nicenos. Aqueles que viveram um pouco antes do Concílio de Nicéia, aqueles que viveram e escreveram durante a época do Concílio de Nicéia, e aqueles que escreveram depois do Concílio de Nicéia. Só para os irmãos terem uma ideia, João Crisóstomo ocupa 5 volumes de 1.500 páginas cada uma dessa série, e Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho do catolicismo, ocupa 9 exemplares de 1.500 páginas cada uma dessa série de material a respeito dos pais da igreja. E é exatamente neste período dos pais antinicenos, dos pais nicenos e dos pais pós-nicenos, é que a autoridade da Escritura se confirma na igreja, e o cânon ele se desenvolve no sentido de que ele vai sendo ajuntado, e por fim, ali por volta do ano 369, ele já está plenamente reconhecido com autoridade na igreja. Então, o primeiro pai desse período que vale a pena a gente citar é o próximo que vem aí, Justino Mártir. Justino Mártir morreu em 165 como alvo da perseguição contra o cristianismo. Ele escreveu 2 apologias e um livro chamado Diálogo com Trifão. As 2 apologias de Justino são a descrição mais antiga que nós temos de como que era realizado um culto cristão. Naquela época, os cristãos eram acusados de canibalismo, de incesto, de serem ateus, e para que as pessoas não frequentassem os cultos cristãos. Eles eram chamados de canibais porque eles participavam de um negócio chamado ceia, e lá eles comiam e bebiam o sangue do seu Salvador. Eles eram chamados de ateus porque eles acreditavam só em um Deus, e os romanos e os pagãos acreditavam em vários. Então quem acreditava só em um era classificado como ateu. E eles eram chamados de incestuosos porque eles se casavam com as suas irmãs.
porque chamavam as irmãs em Cristo de irmãs. Então, um homem chamado Celso, que era um filósofo famoso, ele acusava a igreja de todas essas coisas. Foi Orígenes que escreveu depois uma obra chamada Contra Celso, desmentindo tudo isso, defendendo a igreja perante aqueles que não conheciam o Evangelho. E um dado que é importante para esse estudo dessa tarde é que, ao fazê-lo, ao defender o cristianismo lá fora, eles usam as Escrituras, mesmo não sendo conhecida, mesmo não sendo reconhecida a sua autoridade, mas para eles ela tinha autoridade. Eles se governavam por ela, eles a usavam para fazer as suas doutrinas, eles a utilizavam para conduzir os seus cultos, eles a utilizavam para evangelizar os novos convertidos e prepará-los para o batismo. Então, para eles ela tinha autoridade, e à medida em que o evangelho vai se desenvolvendo, essa autoridade passa a ser reconhecida e posteriormente também aceita. Justino Marte, ele diz o seguinte: nós não devemos supor que a linguagem procede de homens inspirados, mas sim da divina palavra que os move. Quando ele diz não procede de homens inspirados, ele não está usando o conceito de inspiração bíblico que nós estamos falando. Ele está falando de homens que tiveram imaginação e por isso escreveram uma obra qualquer. Ele está contrastando a inspiração humana comum com a inspiração verdadeira da palavra de Deus. Ele diz: nós acreditamos e aceitamos a autoridade destes livros, porque não é uma inspiração humana comum que está penetrada neles, mas é Deus quem os move. É uma obra de Deus na vida deles. O próximo autor que eu gostaria de citar é Irineu. Irineu viveu entre o ano 130 e morreu no ano 202. Ele foi o primeiro bispo que liderou a igreja na região que hoje é a França. Por isso ele é chamado de Irineu de Lyon. No seu tratado contra as heresias, que nós já temos em português, ele se dirigiu à autoridade divina do Novo Testamento, declarando o seguinte: pois o Senhor de todos deu o poder do Evangelho aos seus apóstolos, por intermédio de quem recebemos o conhecimento da verdade, isto é, o ensino acerca do Filho de Deus. Este Evangelho liderou a igreja, pregado por eles. Depois, pela vontade de Deus, eles nolo passaram por intermédio das Escrituras. Ele está falando do Evangelho, não do Antigo Testamento, para serem o chão e o pilar da nossa fé. Então, ali, já no início do terceiro século, no final do segundo século, início do terceiro século, a Escritura já era referida por um homem do porte de Irineu como chão e pilar da igreja. Notem que todos eles são católicos antigos, ainda não católicos romanos. Mas eles labutam em favor da autoridade das Escrituras no meio do povo de Deus, já naquele período. Depois dele, Tertuliano. Tertuliano era um advogado. Ele é o chamado pai da teologia latina. E todos os que eu citei primeiro escreviam em grego. Ele escreve em latim. As pessoas às vezes acham estranho a gente mostrar uma figura de um homem negro. Tertuliano, Atanásio de Alexandria, Agostinho de Hipona eram todos negros, porque todos eles eram norte-africanos. E as colocações de Tertuliano a respeito da Trindade, para os irmãos terem uma ideia, avançou o nosso conhecimento sobre a divindade de Jesus e a relação dentro da Trindade em 100 anos com relação aos pais gregos. O que nós cremos hoje sobre a Trindade, basicamente, é o que Tertuliano escreveu por volta do ano 200 depois de Cristo. E ele fala o seguinte a respeito das Escrituras. Ele sustentou que os 4 evangelhos foram criados na base segura da autoridade apostólica
e, portanto, são inspirados em um sentido completamente diferente dos escritos dos cristãos espirituais. É verdade que todos os fiéis têm o Espírito de Deus, mas nem todos são apóstolos. Observe que Tertuliano já está fazendo uma diferenciação entre os escritos bíblicos e os escritos religiosos da igreja, dizendo que esses escritos que irmãos fiéis, piedosos, escrevem, que nos edificam, não têm o mesmo peso e a mesma autoridade que as escrituras sagradas do Novo Testamento. Então, hoje em dia, quando a gente vê esse debate entre nós sobre o que os nossos irmãos aí poderosos da teologia escrevem, é divino, é humano, né? É São Calvino ou não é São Calvino, não tem porquê dessas questões. Naquele período também já havia esse tipo de história, porque muitas pessoas, elas começam a valorizar mais do que o necessário, o devido e o apropriado, aquilo que irmãos com piedade, com zelo, com consagração escrevem. Mas todos esses que escrevem essas palavras e publicam esses livros têm consciência de que a autoridade da igreja, a autoridade final da igreja é a palavra de Deus. E que ao honrar pessoas que escrevem, nós precisamos honrá-las de forma apropriada e não começar a endeusar aqueles que Deus não endeusou, e nem eles a si mesmos têm procurado fazer isso no seio da igreja. O próximo é Hipólito de Cartago. Ele viveu entre os anos 170 e 236, foi discípulo de Irineu, e ele procurava mostrar o valor das escrituras frente às necessidades da igreja. Ele disse o seguinte sobre o Novo Testamento: a lei e os profetas vieram de Deus, que ao entregá-los impeliu o seu mensageiro a falar pelo Espírito Santo, para que, recebendo a inspiração do poder do Pai, pudessem anunciar o seu conselho e a sua vontade. Nestes homens, portanto, aquele que a palavra encontrou uma habitação apropriada e falou de si mesmo, pois se tornaram então os seus próprios arautos a anunciar a palavra que estava prestes a aparecer no mundo. E a respeito dos escritores do Novo Testamento, Hipólito declarou o seguinte: estes homens abençoados, tendo sido aperfeiçoados pelo espírito de profecia e valorosamente honrados pela própria palavra, foram levados a uma harmonia interior como se fossem instrumentos, e tendo a palavra dentro de si para fazer soar as notas, por ele foram tocados e anunciaram aquilo que Deus desejou. Observe que já havia um debate, já havia colocações a respeito daquilo que nós chamamos de inspiração verbal, inspiração plenária, a inspiração plena que leva em conta a personalidade e as características pessoais de cada autor bíblico. E eles me deram um copo que eu não dou conta de abrir a boca dele aqui. Licença, irmãos, aqui a garganta está coçando muito. O próximo é Orígenes. Orígenes é um personagem que nós trememos quando falamos a respeito dele, porque o tanto de coisa boa que Orígenes fez, também foi o tanto de coisa ruim que ele deixou para a gente ter que estudar depois e combater como heresia. Mas uma coisa que é interessante é que, apesar e mesmo levando em conta tudo aquilo que Orígenes ensinou equivocadamente por causa dos seus princípios hermenêuticos, Orígenes é considerado como um dos maiores defensores da autoridade das Escrituras no seu período. Ele escreveu uma obra monumental chamada Hexapla, que não sobreviveu até a nossa época. Era a Bíblia toda do Antigo Testamento, copiada em 6 colunas, cada uma numa língua diferente, numa tradução diferente, copiada à mão e publicada à mão, porque não tinha tipografia naquele período. Orígenes foi um dos pais da igreja que mais lutou para que a autoridade da Bíblia e do Novo Testamento fosse reconhecida na igreja.
Os seus próprios ensinamentos, equivocados, é claro, a respeito do método alegórico de interpretação, na verdade, eram baseados no seu desejo sincero de que a Bíblia fosse plenamente entendida, compreendida e obedecida. Então, mesmo tendo boas intenções, ele deixou um legado meio confuso para nós. É por isso que dentro do catolicismo romano ele nem sequer é reconhecido como pai da igreja. Ele e Tertuliano não são reconhecidos pelo catolicismo romano como pais da igreja. Tertuliano porque se tornou montanista, e Orígenes por causa do tanto de ensino equivocado que deixou como legado para nós e que dá tanto problema na teologia. Mas o que nós não podemos deixar passar despercebido é que Orígenes ele era motivado o tempo todo pelo amor que ele tinha pelas Escrituras, e ele labutou em torno disso. A visão que Orígenes tinha da autoridade das Escrituras era de que as Escrituras foram escritas pelo Espírito de Deus e possuem um significado que não é conhecido por todos, mas somente por aqueles sobre quem a graça do Espírito Santo é concedida nas palavras de sabedoria e de conhecimento. Ele afirmava o tempo todo a existência de um elemento sobrenatural de raciocínio ao longo de toda a Escritura, até mesmo onde ela não fica tão aparente e ao não instruído. O que Orígenes estava querendo dizer? Que nas Escrituras ela tem aquilo que hoje nós chamamos de um caráter divino e humano, que há uma ação sobrenatural de Deus na inscrituração da Escritura, e que todo pregador deve reconhecer humildemente e se submeter a ele. Era tentando acertar neste ponto que nós achamos que ele se equivocou no método que ele desenvolveu para chegar a esse postulado. O que vem a seguir é Eusébio de Cesareia. Nós já entramos no período de Nicéia. Eusébio de Cesareia é chamado o pai da história da igreja, e ele foi o secretário do concílio de Nicéia. Ele é quem lavrou as atas. Nós conhecemos muito do concílio de Nicéia a respeito da briga em torno da divindade e da humanidade de Jesus, mas haviam outras decisões que foram tomadas ali, e uma das decisões que foram tomadas, e nós quase não sabemos, é que quando terminou o concílio de Nicéia, o imperador Constantino determinou que 50 cópias da Bíblia fossem feitas e fossem enviadas para padronizar o culto nas igrejas. Quem recebeu a incumbência de fazer essas 50 cópias das Escrituras foi Eusébio de Cesareia. Então ele teve que providenciar o texto completo, ele teve que copiar junto com seus auxiliares, e ele teve que distribuir as Escrituras para a igreja que havia se reunido ali em Nicéia. Como grande historiador da igreja antiga, Eusébio é uma testemunha importante dos pontos de vista relativos a respeito da Escritura no período dele. Ele sustentou a inspiração tanto do Antigo quanto do Novo Testamento e escreveu muito a respeito disso na sua obra História Eclesiástica, que é aquela capa verdinha lá. É um livro que vale a pena você ler. São os primeiros passos da igreja, contados pelo olhar de alguém que estava ali há 300 anos do começo. Ele começa lá no Novo Testamento. Ele fala para onde cada apóstolo foi, onde que ele morreu, como que ele morreu. Ele fala como que a igreja contratava os evangelistas itinerantes e os enviava, e quando que uma igreja podia ser considerada plantada num determinado lugar. Tudo isso nesse livro de história. É uma leitura mais do que agradável, e é um livro de história, um dos primeiros da história da igreja. Mas ele também escrevia obras doutrinárias, e numa delas, a demonstração do Evangelho. Na parte superior desses escritos, ele escreveu um trabalho sobre a encarnação que recebeu o título de A Teofania. Ele também escreveu um outro livro contra Marcelo, bispo de Ancira, que é uma coleção de passagens do Antigo Testamento que predizem a vinda de Cristo. Além dessas obras, ele escreveu
pequenas obras menores a respeito de problemas de cópias dos evangelhos, problemas dos evangelhos, e o seu tratado sobre a Páscoa e um outro tratado sobre os nomes e lugares sagrados, tudo isso com o objetivo de provar que o texto bíblico do Novo Testamento, quando mencionava nomes, cidades, lugares, estava correto. Ele foi o primeiro professor de HGAB do seminário daquela época, História e Geografia da Bíblia. Eu só não sei se ele mandava os alunos, como o Josenir teve que fazer na minha matéria, desenhar o mapinha lá dos lugares bíblicos a olho nu, né? Não sabemos se ele fazia isso com os alunos dele. E aí um camarada que vem a seguir é Atanásio de Alexandria. Atanásio de Alexandria é um dos meus preferidos. Ele foi secretário do bispo Alexandre, que era o representante de Alexandria no concílio de Niceia. Era um pastor jovem, um bispo jovem, era o secretário do pastor da igreja. Então ele só presenciou o debate em Niceia, mas é conhecido na história da igreja como o maior defensor das decisões tomadas em Niceia a favor da divindade da humanidade de Jesus. Ele foi exilado 5 vezes por causa do que havia sido decidido em Niceia, e aqueles que não queriam obedecer estavam forçando a barra sobre a igreja, a ponto de que a igreja correu o sério risco de se tornar ariana. E é conhecida a frase que diz que Atanásio se posicionou contra o mundo a favor da ortodoxia da igreja. Ele era um baixinho, pequenininho, de uma voz possante, e que quando ele tomava uma decisão, ele ia até o fim. A gente até lá no seminário costuma dizer que o Atanásio atanasava a vida dos arianos o tempo inteiro. E é interessante que a última lista dos livros do Novo Testamento, que é citado como o fechamento do cânon do Novo Testamento, é uma carta que ele escreveu em 367. Todos os anos ele escrevia uma carta para a sua igreja na Páscoa, desses que uma pastoral de boletim. Então em 367 ele escreveu uma carta pascal à sua igreja, na qual ele relacionou todos os 27 livros do Novo Testamento. Ele diz: estes são os livros que têm autoridade sobre a nossa igreja. Tratou da questão dos apócrifos, rejeitando cada um deles. Os apócrifos aqui do Novo Testamento, não os do Antigo, que ele já tinha rejeitado há muito tempo. E nessa carta, ela foi a base, essa carta de 367, foi a base para que em 397, no concílio de Cartago, a igreja reconhecesse plenamente o cânon do Novo Testamento que você tem na sua Bíblia aí hoje. Ele escreveu uma obra chamada Da Encarnação do Verbo, e essa obra é uma das obras mais lúcidas a respeito da encarnação de Cristo e o propósito da encarnação de Jesus entre nós. Depois dele nós temos Cirilo de Jerusalém, que escreveu um tratado sobre as divinas escrituras, e ele então chama o Novo Testamento de escrituras divinamente inspiradas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Alista todos os livros do Antigo Testamento hebraico, 22, porque alguns são tratados como um só, e todos os livros do Novo Testamento cristão, com exceção do livro de Apocalipse, que ele não reconheceu. E com a igreja, quais são os livros do Antigo Testamento e quais são os do Novo Testamento? Ele diz o seguinte: aprenda também diligentemente com a igreja quais são os livros do Antigo Testamento e quais são os do Novo, e ore, não leia nenhum dos escritos apócrifos. Cirilo de Jerusalém. O próximo é Jerônimo. Jerônimo é conhecido entre nós porque foi ele quem traduziu a Vulgata Latina. Todos sabem que ele escreveu um prólogo para a Vulgata, alertando com respeito aos apócrifos do Antigo Testamento, não precisa citar. Mas é interessante o que ele diz sobre o Novo Testamento em um outro escrito.
Ele diz o seguinte: leia as escrituras divinas de forma constante. Na verdade, jamais deixe o volume sagrado fora do alcance das suas mãos. O que é interessante é que tão logo o Novo Testamento é reconhecido, o que a igreja começa a fazer a seguir, o que a liderança da igreja começa a fazer a seguir, é incentivar que as pessoas tenham uma cópia e leiam em casa. Essa é uma ênfase muito interessante. Agostinho de Hipona anda no mesmo caminho, a próxima prancha. No seu livro A Cidade de Deus, Agostinho dá vários títulos para o Novo Testamento: Escrituras Sacras, Palavras de Deus, Escritura Infalível, Revelação Divina, Sagrada Escritura. Entre outras obras, ele também se referiu à Bíblia como sendo os oráculos de Deus, a Palavra de Deus, os divinos oráculos e as divinas Escrituras. Então nós queremos chegar até João Crisóstomo. Eu quero ir só até João Crisóstomo. Próximo. João Crisóstomo, ele é peculiar no que diz respeito à autoridade das Escrituras e o seu uso na igreja, por algumas razões. Primeiro, porque ele é chamado o pai da pregação expositiva. Ele subia ao púlpito da sua igreja, a igreja de Antioquia e depois a igreja de Constantinopla, e ele expunha sistematicamente os evangelhos: Mateus inteiro, Marcos inteiro, 1 Coríntios inteiro, o tempo todo. Calvino diz que se apaixonou pelo método de exposição sistemática das Escrituras lendo os comentários de João Crisóstomo. De vez em quando a gente consegue um sermão de João Crisóstomo por aí, e é muito bacana ler os sermões de João Crisóstomo, como que eles são atuais e como que são perspicazes as suas colocações a respeito do Novo Testamento e de algumas colocações da Bíblia. Mas o que me chama a atenção em João Crisóstomo é que ele é o primeiro pai da igreja que incentiva os membros da igreja a comprarem o Novo Testamento, tê-lo em casa, e ele diz o texto que ele vai pregar no domingo seguinte na igreja. Ele falava desse jeito: olha, eu preguei Mateus 5 hoje, domingo que vem eu vou pregar Mateus 6, dá um jeito de ler em casa, viu? E venha para a igreja ouvir. Então, esse pessoal aí que acha que anunciar o texto do sermão de domingo que vem quebra a espiritualidade do culto, não tinha voz e nem vez com João Crisóstomo. Ele avisava tudo antes, e a igreja lotava, e não tinha banco não, era todo mundo em pé, 2 horas de sermão. Era assim que era o culto do João Crisóstomo. E ele incentivava as pessoas a terem. Era caro, você tinha que pagar um copista para copiar o Novo Testamento inteirinho para você. Mas ele incentivava: faz uma economia aí, junta um dinheirinho, vende aquele boizinho lá e compra um Novo Testamento para você. Ele diz o seguinte: que cada um de vocês peguem na mão a seção dos evangelhos que será lida entre vocês no primeiro dia da semana ou no sábado, e antes do dia chegar, que se sente em casa e leia através dela, e considere cuidadosamente os seus conteúdos, e examine todas as suas partes muito bem, o que é claro, o que é obscuro, o que parece ser contraditório, mas realmente não é. E ele fala isso pregando no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Leia em casa, tenha um exemplar da Bíblia na sua casa. E eu gostaria de terminar essa passagem corrida pelas Escrituras, apresentando para os irmãos uma conclusão de um trabalho que apresentei para o mestrado alguns anos atrás, sobre a postura de João Crisóstomo a respeito das Escrituras. João Crisóstomo, ele tinha uma aproximação pastoral das Escrituras, sem ignorar o acadêmico. Ele estudava, mas o seu interesse principal era pastorear a igreja. A grande preocupação de Crisóstomo era alimentar o seu rebanho e servir-lhes com o amor cristão. Embora estivesse atento aos acontecimentos da sua época, ele sempre se concentrou no seu rebanho, e ele foi relevante ao fazer isso. João Crisóstomo, ele era bem diferente de Atanásio de Alexandria.
Atanásio de Alexandria, ele era de vanguarda. Aparecia uma briga, ele queria ir lá, dar um chute e quebrar o pau. João Crisóstomo não. Se chegar na porta da minha igreja, eu faço alguma coisa. E era assim que ele fazia. Quando o arianismo apareceu em Constantinopla, aí ele escreveu 2 livros contra o arianismo, mas não antes. Ele procurava se manter na retaguarda, apoiava quem estava na frente, mas cuidava do seu rebanho atrás. O foco dele era a sua igreja, cuidar da igreja. Então, quando ele percebia um cheiro de heresia, ele pegava um texto bíblico e falava a respeito dele. Segundo, o estudo privado das Escrituras deve ser associado com a pregação pública. Eu vou pregar, então estude em casa. As igrejas evangélicas do nosso tempo vêm se enfraquecendo paulatinamente, e algumas até rapidamente, porque a leitura das Escrituras ficou relegada somente ao púlpito na hora do sermão. Como relator do presbitério para a organização de 2 igrejas recentemente lá em Goiânia, nós entrevistamos 27 homens indicados pelas igrejas para que fossem eleitos presbíteros e diáconos de 2 igrejas na nossa cidade. Como as 2 igrejas iam ser organizadas no mesmo ano, nós resolvemos marcar a reunião com os 2 grupos no mesmo lugar. 27 homens compareceram. E a primeira pergunta que nós fizemos para eles foi a seguinte: vocês serão eleitos presbíteros e diáconos. Os que estão aqui foram indicados pela liderança da igreja. Pergunta número 1: quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? 27 homens, tinha lido a Bíblia inteira uma vez. Estes homens estavam sendo preparados para ser os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja. Como uma igreja será bem pastoreada se a sua liderança nem sequer conhece a Bíblia inteira uma vez? Então João Crisóstomo, ele pegava no pé dos membros da igreja e falava: leiam a Bíblia em casa. Aí eu peguei isso e levei para o púlpito da primeira igreja de Goiânia. Falei: irmãos, me deram a incumbência de ser o líder do departamento de ensino, então nós vamos tomar uma decisão. Só será professor na escola dominical quem tiver lido a Bíblia inteira. Nós vamos cobrar isso daqui a 1 ano, não agora. Imagina a pressão, né? Quase 1 ano depois, um irmão chegou para mim e disse: pastor, agora eu posso ser presbítero da igreja. Acabei de ler a Bíblia inteira pela primeira vez. E no ano seguinte, esse irmão foi meu companheiro de sala na escola dominical lá na primeira igreja. Mas de quase 600 pessoas que estavam ali naquela manhã, quando nós lançamos esse desafio e publicamos um plano anual de leitura da Bíblia no boletim da igreja, e a igreja tem feito isso todos os anos lá depois dessa época, apenas 6 pessoas chegaram para mim antes do ano terminar e disseram: eu li a Bíblia inteira este ano, pastor. Meus irmãos, não tem como falarmos da autoridade das Escrituras se ela não é autoridade para nós. É importante que nós, pastores e líderes, incentivemos, exortemos, façamos programas para que a igreja leia a Bíblia. Pode dar diplominha no final do ano de ler a Bíblia, não tem importância. Mas incentive o povo a ler. Não precisa incentivar a ler inteira durante o ano, mas ler todos os dias, ler livros inteiros. Eu estou visitando um hospital, e aí fui orar com uma irmã que estava doente, enferma. Na hora que eu abri lá num texto específico para tratar com uma pessoa enferma, a pessoa que estava do lado, que era a esposa de um pastor pentecostal, estava internada lá, disse: não, deixa que eu escolho o texto aqui, pastor. Aí ela pegou e... é assim que eu leio a Bíblia. Irmã, eu respeito o jeito de só ler a Bíblia, mas eu vou ler diferente aqui com a irmã que está doente aqui. Não é desse jeito que a gente lê a Bíblia. Lê a Bíblia toda. Nós estamos numa época em que a nossa juventude, os nossos pré-adolescentes estão lendo Harry Potter, 800 páginas em 3 meses.
Mas por que eles não podem ler a Bíblia, que tem 1500, em um ano? Há um despertamento para a leitura entre os jovens da nossa época, e a igreja precisa investir para que haja um despertamento da leitura da Bíblia entre os nossos jovens na nova geração que está aparecendo. A nova geração conhece menos as Escrituras que a geração passada, e a próxima geração a conhecerá menos ainda, se nós, liderança, não resgatarmos essa ênfase de que temos um livro que é a autoridade de Deus na nossa vida. Proclamamos que a Bíblia é a única regra de fé e conduta do cristão, mas não incentivamos as pessoas a lerem. Precisamos fazer isso, precisamos insistir com os irmãos. Crisóstomo fazia isso. E por último, atenção às influências do nosso tempo, sem perder de vista a fidelidade às Escrituras. Crisóstomo foi um homem do seu tempo. Quando nós lemos as suas ênfases, nós percebemos algumas coisas que entristecem. Calvino menciona de vez em quando as institutas, mas isso aqui nem Crisóstomo acertou. Tem hora que ele fala desse jeito, ele gostava de Crisóstomo, e ele fala assim, essa aqui nem Crisóstomo acertou. Nós entristecemos, Calvino entristecia. Acho que Calvino tivesse aqui ficado triste com a gente também, um monte de coisa. Mas não importa, o que importa é que ele mantinha na sua igreja o espírito aceso e ativo de amor pela palavra. Ele honrava tanto a Bíblia que ele até passava dos limites. Ele dizia o seguinte: se pregar a Bíblia, se olhar para o livro Bíblia já causa temor, imagina se a gente pregasse ele de verdade. Ele tinha esse negócio de que o livro em si era meio místico, então só de olhar já dá medo, né? Não é por aí, mas a Bíblia, como livro do cristianismo, não é um livro para ficar guardado na estante. Eu fico pesaroso quando eu vou nas igrejas. Todas as igrejas aqui eu ainda não vi, também não saí procurando, mas todas as igrejas têm um balcãozinho lá atrás, e nesse balcãozinho tem 30, 40, 50 Bíblias esquecidas dentro do templo. Lá, tem, né? Lá na primeira igreja de Goiânia, quando eu era pastor lá, como a igreja era grande, o balcãozinho atrás era cheio. Aí um dia nós resolvemos mandar todas aquelas Bíblias para Angola. Foi um limpa. Passaram por lá antes dos diáconos pegarem as Bíblias para mandar para Angola. Tinha Bíblia de tudo quanto é jeito, chique, simples, com gravura, sem gravura, nova, velha, abandonada, lida, gasta, no zíper. Tinha irmãos que diziam, não, já deixa a Bíblia aqui para não ter que carregá-la pela rua. Mais ou menos assim. O problema não é você carregar pela rua. Esse irmão que me disse isso, não, eu tenho uma Bíblia aqui na igreja, mas eu tenho outra lá em casa. De casa eu leio, viu, pastor? Tudo bem, não tem problema. Mas aquele balcão lá atrás, ele denuncia a fragilidade do nosso compromisso com a leitura das Escrituras. Quanto mais cheio o balcão, menos compromisso com as Escrituras nós podemos presumir que está tendo no nosso meio. Todas as igrejas têm. A minha igreja tem menos de 5 anos de organização, e lá no balcãozinho já está começando a crescer a pia de Bíblias lá dentro, com nome, sem nome, de tudo quanto é jeito. Irmãos, nós somos pastores, somos líderes. Comecemos nós. Vamos fazer um plano de leitura das Escrituras. Vamos viver essa autoridade das Escrituras no nosso meio, para que nossos filhos vejam. Eu fui pastor de um presbítero, e eu vou terminar com essa ilustração, que todos os seus filhos são crentes, e um deles é pastor, é um irmão muito querido meu, é um amigo pessoal. E ele diz, olha pastor, lá em casa eu e minha esposa sempre oramos à noite de joelhos. Nunca obrigamos, nunca dissemos, nunca falamos para os nossos filhos que orar de joelho é melhor. Mas de vez em quando, a gente acordava de noite, ia ver se estava tudo bem no quarto dos meninos, e vez por outra, a gente pegava eles orando de joelhos ao pé da cama. Nunca dissemos, nunca mandamos, nunca ameaçamos,
mas a gente sentia de vez em quando nós dois estávamos orando de joelho ao pé da nossa cama, que tinha alguém orando pela fresta da porta. E eles aprenderam vendo. Se nossos filhos não nos veem lendo a Bíblia, eles vão achar que não é importante ler a Bíblia. Mas se nossos filhos nos veem de surpresa lendo a Bíblia, eles vão perceber isso é importante para o papai. Quanto mais cedo, melhor. Uma das experiências mais gratificantes que eu tive na minha vida com as minhas filhas foi quando elas leram no culto doméstico um versículo da Bíblia pela primeira vez sozinhas. É uma experiência única, marcante para um pai cristão, e que a gente guarda na memória, porque não dá tempo nem de tirar fotografia. Vamos orar? Deus, nós queremos pedir que o Senhor pegue essa palestra traçada desse jeito e aplique no coração de cada um como uma bênção, que ela cumpra o objetivo principal, que foi demonstrar como que a autoridade da Tua Palavra estava na boca dos líderes, estava nos escritos dos líderes, estava no coração dos líderes, estava na pregação dos líderes. E é porque eles foram assim que nós aprendemos e recebemos como herança e legado deles o amor que temos pela Tua Palavra sagrada. Não deixe isso esfriar no nosso coração. Não deixe a nossa geração passar sem que o amor pelas Escrituras floresça no seio, no ventre das nossas igrejas, para que o Senhor levante uma nova geração que conheça a Tua Palavra e que aprenda conosco a Te amar e a Te honrar, e possa, Senhor Deus, por decisão própria, pela ação do Teu Santo Espírito na vida deles, conhecer, amar, honrar e proclamar a Tua Palavra depois de nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus tenha misericórdia de vocês depois dessa palestra. e 18, nós tínhamos combinado dias 16h30, os irmãos ficarem preparados ali para poder assinar os livros, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos dos irmãos vão à livraria para pegar, comprar ou pagar algum livro agora? Quantos dos irmãos irão lá? Levanta a mão. Ok, só um. Por que eu estou perguntando? Porque nós estamos recebendo muitas ligações pedindo informações se de fato à noite vai estar liberado para as pessoas poderem vir. Então nós estamos imaginando que nós vamos ter um número aqui bastante significativo de pessoas além do normal que nós estamos tendo. Então isso significa que provavelmente à noite nós vamos ter um pouco mais de trabalho para receber todo esse pessoal, e o pessoal da livraria muito provavelmente vai ter esse trabalho. Então eu queria pedir ao irmão que, por favor, fosse rapidamente. Se alguém mais quiser ir, pode ir também, mas em torno de 10, 15 minutos, e aí as meninas vão fechar lá, porque elas também precisam tomar algumas providências em termos de ir para casa, tomar um banho, retornar. A gente vir um pouquinho mais cedo, pelo menos o pessoal do equipe, da liderança, para a gente se organizar melhor para receber as pessoas que à noite provavelmente vai ser uma quantidade bastante significativa a mais, tá bom? Então, se você vai à livraria, dê uma corrida lá, e nós vamos ficar aqui embaixo mesmo para fazer as assinaturas, e logo as meninas vão fechar lá para a gente poder ir para casa, tomar um banho e retornar, tá ok? Lembrando que para hoje à noite, até para divulgação você pode convidar alguém para vir sem custo, tá bom? Não vai ser aberto mesmo, né? Pastor, eu recebi uma informação aqui de que hoje à noite vai ser aberto, não vai ter que pagar nada. É isso mesmo, irmão? Mas nada? Eu falei, será que não ficou tão claro assim, né?
Mas, de fato, hoje à noite não vai ter nenhum problema, tá bom? Você precisa do crachá para a gente poder fazer o sorteio, tá ok? Beleza? Que Deus abençoe. Vamos lá.